Ok, pessoal, vamos continuar então aqui com as nossas videoaulas aqui do nosso amigo Windev. Então, pessoal, é o seguinte, a gente já viu aqui os três primeiros itens aqui, certo? Os três primeiros tópicos na aula passada, e agora então estamos aqui na parte da internacionalização. Então veja, pessoal, que o default, claro, ele me traz aqui como inglês, tá certo? E ele já tem aqui, pessoal, alguns parâmetros aqui, tá certo? De hora, de data, aqui ó, DD, MM, YY, tá certo? Então já tem aqui alguns parâmetros para a língua inglesa. Por quê? Porque ele é um multilingüe. Então tu pode criar um sistema, uma aplicação, certo? E já para 3 línguas, por exemplo, aqui eu vou adicionar aqui o português e vou adicionar aqui também o espanhol, digamos assim. Certo? Então aqui nós temos eles que, deixa eu ver aqui onde é que está aqui o Spanish aqui embaixo, onde é que está aqui o nosso amigo aqui, ó, espanhol. Está aqui então as 3 línguas, a default é a primeira, certo? E aqui nós temos todos aqui. Aí tu pode vir aqui, eu vejo que ele já me traz aqui que o corrente símbolo é esse, então já me traz algumas características aqui para o português. Claro que tu pode vir aqui modificar, certo? Eu quero esse cara aqui, certo? Para o espanhol a mesma coisa, tá certo? Aqui está o símbolo espanhol, certo? Euro e etc. E tal. Então tem aqui a possibilidade de você criar uma aplicação para várias línguas, tá ok? E aí para cada componente, para cada label, como a gente viu em algumas aulas passadas, para cada um deles, tu pode colocar lá no label. O componente é um só, claro, mas aí tem lá um label para o inglês, um label para o brasileiro, português e um para espanhol. E assim tu vai fazer aqui, tu dando 2 cliques, você seleciona então qual deles é o default. Isso aqui realmente é uma coisa muito interessante, pessoal, que vale a pena vocês conhecerem e estudarem, tá ok? Eu, nesse primeiro momento, certo, como criar uma coisa bem simplesinha aqui, eu vou deixar apenas uma língua, tá certo? Mas aí a gente pode, de repente, mais para frente, até criar um segundo projeto, tá certo? Com mais opções aqui de línguas. Bom, é o seguinte, nós temos que então aqui é o seguinte, isso aqui, pessoal, é para você mostrar uma janelinha, tá certo? Aquelas janelinhas de dicas, né? Isso é muito comum nas aplicações, você poder mostrar uma janelinha de dicas, ok? Nesse primeiro momento também eu não vou mostrar, mas tu pode, se você ativar ele aqui, ele já traz por default umas janelinhas de dicas que você depois apenas configura qual é o conteúdo delas, tá certo? Ele já traz, já carrega, já tem pronto aqui umas dicas iniciais e, claro, você só entraria dentro delas e iria alterar. Eu, nesse primeiro momento, como quero que é uma coisa simples, não quero misturar tanto conteúdo aí, então vamos deixar nesse primeiro momento isso aqui. Bom, podemos até deixar ele aqui sem problema nenhum, aí vocês já vão ver ele executando e daí já mostro para vocês onde é que tu vai se tivesse que alterar. Não necessariamente que eu tenha que alterar isso aqui no primeiro momento, mas já vamos deixar isso aqui ativo, então. Aqui é o seguinte, tu pode, então, usar uma base de dados já existente, tá certo? Aqui é a questão da tua base de dados, aí tu seleciona, então, essa tua base de dados, ou importa, certo, isso aqui de uma base de dados. Então tem aqui várias opções aqui que já vai tentar buscar isso aqui. Tu pode também, pessoal, criar ou não usar base de dados, por exemplo, vou criar uma calculadora, vou criar uma coisa sem uso de banco, então poderia fazer aqui. No nosso caso, né, não faz sentido hoje em dia você que vai trabalhar em uma empresa, com certeza você vai trabalhar com banco de dados. Então vamos criar aqui a questão aqui do banco. Aqui então nós temos algumas informações de análises. Veja, pessoal, eu estou aqui, estou no database, certo? Estou exatamente no database. E agora do database ele está me levando aqui 3 passos com relação ao database. Então aqui é de análises, certo? Ele cria um arquivo .ana, que é justamente de análise, falando em Ana, mando um abraço para minha amiga Ana, lá de Santo Antônio do Planalto, certo? Minha comadre Ana. Então, ele cria esse arquivo ANA justamente falando de análise. Então, o projeto é esse projeto aqui, tá certo? E o diretório, ele vai ficar lá, vai ficar dentro de Windev Neri,
certo? E projeto 1, o indefinitely.ana, então que é a análise onde vai conter aí toda a estrutura, onde vai descrever a estrutura dos teus dados que vai ser utilizado na tua aplicação, tá certo? Então, tudo vai ficar aqui dentro. Quando a gente entrar dentro dele, já vai aparecer toda a estrutura das tabelas, dos relacionamentos, tudo fica neste arquivo aqui, tá certo? Então, só apenas para vocês estarem vendo, depois poderia importar isso aqui para um segundo projeto, etc. e tal. Agora, vem então a segunda, que é a base de dados. Então, você pode usar aqui o Hyperfile SQL, que é uma base de dados, essas duas aqui, que é do próprio Indef, tá certo? Só que esse aqui então local, uma rede local, ou esse aqui então usando o cliente servidor, tá certo? E aí, mas eu não quero trabalhar com um banco de dados do Indev, quero trabalhar com um banco, eu já trabalho aqui com MySQL ou com Oracle, SQL Server, quero usar um outro banco de dados, não tem problema nenhum, tá aqui, ó, certo? Pode selecionar aqui qual banco de dados você quer utilizar, certo? E deu para bola, olha aqui, ó. Sybase, DB2, Progress, PostgreSQL, certo? Eu seleciono aqui, eu quero criar um para o Access, para o SQL, para HTML, para Fox Pro, né? Quem não conhece Fox Pro, eu nunca cheguei a trabalhar com ele, mas quando eu programava em Clipper lá em 1992, meu Deus, quantos anos? Já fazem 22 anos isso, tá certo? Então a gente trabalhava com o Clipper e era o DBF, né, a base de dados, e depois quem continuou em Clipper acabou migrando para Fox Pro, que era tipo uma evolução do Clipper, tá certo? Então tem aqui isso aqui para quem quer trabalhar com ele. Clipper 87, meu Deus do céu, que saudade que me dá vendo esse nome aqui, pessoal. Até tinha um livro chamado Clipper Summer 87, então era para quem trabalhava com Clipper. Quem aí está na faixa dos 20 e poucos anos, provavelmente nunca ouviu falar dessas coisas aqui, né? Ou nunca trabalhou. Então o pessoal que está na faixa dos 40 aí já está entendendo o que eu estou falando. Para nós começarmos a brincadeira, vamos usar aqui esse primeiro aqui, tá certo? Então está aqui, ok, finalizamos. E agora, finalmente, aqui está criando todo o nosso projeto, certo? E aqui, então, ele veio aqui para nós criarmos, então, as descrições nossos dados, né, nossas tabelas, tá certo? Posso selecionar, então, um já existente. Vamos pegar o primeiro aqui, que a gente vai estar criando aqui uma nova estrutura, tá ok? E nesta tela aqui, pessoal, nos parâmetros gerais aqui, a gente começa a especificar quais são as tabelas que farão parte aqui do meu sistema. Então, por exemplo, eu vou criar uma tabela bem simples, né, que nem eu uso nos sistemas, né, tabela de bairro, por exemplo, certo? Então, aqui um caption, botamos aqui tabela de bairro, por exemplo, aqui, ó. Tabela de bairro. Tá aqui, tá certo? Aqui é minha tabela de bairros, tá certo? Isso aqui, pessoal, é uma tabela que eu estou criando aqui dentro. E isso daqui é criado lá dentro daquele análises que nós criamos, que era o ponto ANA, que nós criamos ali em alguns minutos atrás, tá certo? Então a gente pode vir aqui, tu confirma aqui qual base de dados que nós vamos estar trabalhando, fecha aqui, ok, vai para frente e está aqui então criado aqui a nossa primeira tabela, tá certo? Aqui ela aqui, a gente já pode vir aqui e estar definindo aqui a estrutura, os campos desta minha tabela, tá certo? Então, pessoal, próximo vídeo a gente continua, certo? E vamos começar a finalizar a questão da tabela aqui e dar continuidade aí ao nosso curso. Um grande abraço, até mais e tchau!